Pode usar um fio. Só ligar lá. Aí você desliga o depois. Muito bem, senhores. Antes de começar, eu acho que muitos aqui não me conhecem, né? Então, antes de eu apresentar o conteúdo, eu quero apresentar aquele que emite conteúdo, né? Para vocês até saberem melhor o que está passando para vocês isso tudo. Bom, meu nome é Leandro, né? Me chamo Leandro Campos. Eu sou membro do Instituto também, do ISPA, e eu cuido da sala, né? Dentro do Instituto eu sou responsável por esse espaço, né? Na sua organização, na sua estrutura, né? Claro que eu tenho muitos ajudantes, mas eu que estou à frente. Então, assim, já me apresentando, né? Qualquer coisa, eu estou às ordens, tá? Gente, passando para a temática, né? Que foi o santo sacrifício da missa, né? Eu gostaria aqui de passar com vocês alguns degraus, né? Até o fim da palestra, em que vai haver um corolário para a gente, né? Ou seja, vai haver um fruto, vocês devem ter lido lá, o santo sacrifício da missa, como tirar frutos, né? Algo assim, colocou lá. Mas para a gente tirar frutos de algo, a gente tem que entender muito bem em que se consiste esse algo, né? Do contrário, ainda que a gente esteja lá participando da missa, sem conhecê-la profundamente, é impossível, né? Que nós tiremos algum fruto, né? É impossível. Isso aí é da prática, né? Por exemplo, você comprou uma Ferrari, você até tem essa Ferrari, mas se você não sabe o que ela é capaz, quais são, né, os seus recursos, você jamais vai conseguir tirar qualquer fruto dela, né? E com relação à Santa Missa, né, mutatis mutandis, é a mesma coisa. A graça está lá, mas como a gente tira frutos disso, né? É o corolário, né, que eu quero chegar, é o ápice da palestra. Mas antes disso, gente, eu queria fazer aqui alguns esclarecimentos junto com vocês, né? Para a gente entender muito bem, a gente conseguir mesmo conceituar o que é a Santa Missa, entender a sua essência, aquilo que ela tem mais de peculiar, tá? Então, antes de tudo, antes de passar para o santo sacrifício da missa, o que é a missa, né? O que é a missa? Bom, antes de tudo, vamos dizer uma coisa, a missa não é o santo sacrifício da missa, ponto. É diferente, conquanto estejam muito ligados, né? A missa, quando a gente fala vou à missa, né? Você está indo numa celebração litúrgica em que tem, né, basicamente dois pilares lá, celebração da palavra e celebração eucarística. Na celebração eucarística você tem o santo sacrifício da missa. No da palavra, não, conquanto esteja ordenado para o santo sacrifício que vai ocorrer na Eucaristia, né? Você ouve a palavra, depois você recebe, né, digamos assim, o fruto daquilo que você ouviu, né? A essência daquilo que você ouviu, materializado ali, né? Então, essa é a primeira diferenciação que a gente pode fazer. Mas falando então do santo sacrifício da missa, né, que é propriamente o tema da nossa palestra, né, aquele ato em que Jesus se oferece ali, né? Bom, por quais outros nomes, só a título de curiosidade, a gente pode chamar esse sacramento, né, da Eucaristia? Não é só sacrifício, a gente sabe disso. São Paulo, nas suas cartas, chama de ceia, né? Mas também nós temos outros nomes que a tradição sempre adotou. Por exemplo, fração do pão, né? Assembleia, exatamente, banquete do cordeiro, que é uma menção escatológica, na verdade, né? Por isso que, só um parênteses, né, já que você comentou, na verdade a gente chama muitas vezes a missa de banquete do cordeiro, fazendo menção àquele banquete escatológico de Cristo com a humanidade previsto nos tempos, né? Esse banquete, que na verdade é um banquete, digamos assim, esponsal, né? Depois do julgamento ali, né? Vão ser separados ali os justos dos maus, e os justos vão para esse banquete, né? Por isso que fala, felizes os convidados para a ceia do Senhor, né? Essa ceia, né? É exatamente por isso que se fala que na Eucaristia a gente antecipa o céu, né? Só, já que você comentou, é uma coisa interessante, né? A gente antecipa o céu na missa porque a gente já tem um banquete ali com Cristo, né? O mesmo banquete escatológico está previsto. Mas enfim, fecha parênteses, esse não é o tema de hoje. Então assim, nós temos esses vários nomes, né?
E eu escolhi para essa palestra, vocês bem viram, sacrifício. Por quê? Porque os outros não são importantes? Não. Não é por isso. Mas é porque hoje, né, infelizmente, é muito comum que assim, muitos católicos, né, não saibam dessa realidade do sacrifício da missa. Eles enfatizam sempre os outros pontos, que são verdades também, mas não esgotam o mistério. Né? Na missa você tem uma ceia. Né? Santo Tomás de Aquino mesmo fala, é próprio da missa que haja pão e vinho. É um banquete, de fato, material, você come algo. Né? Mas, vejam só, aí, inclusive eu até fiz essas provocações no chamamento da palestra, né? Você tem algumas denominações protestantes em que há a ceia. As pessoas comem o pão, bebem o vinho, né? E descreve-se como ceia, e está correto, isso é uma ceia. Né? Então vejam, está errado chamar a Eucaristia de ceia? Não, mas até aqui nós estamos de pé de igualdade com os protestantes. Né? Então assim, por enquanto a gente não definiu a coisa com a sua essência católica. A gente não ainda definiu aquilo que diferencia, né, a missa com relação a cultos protestantes. Né? E o sacrifício, gente, é exatamente o que vai diferenciar. Por isso que eu escolhi sacrifício, que é um tema assim, muito necessário, que a gente entenda esse caráter sacrificial da missa. Por isso que eu escolhi. Né? Porque a gente crê, né? Estou aqui antecipando, mas ainda vou fazer todo um itinerário com vocês aqui, para a gente conseguir entender isso na sua, assim, na sua natureza mais profunda, e fazendo menção histórica aqui, né? A realidade do Antigo Testamento, etc. Mas já adiantando, né? Na missa se opera de maneira renovada, mas real e atual, o mesmo sacrifício da missa que Cristo fez na cruz, tá certo? Então é um sacrifício, né? Se você admite que Cristo fez o sacrifício na cruz, você tem que admitir, né? Via de consequência que na missa há um sacrifício, né? Partindo do pressuposto que você acredita que, digamos assim, a igreja está certa naquilo que ela afirma que a missa é, tá? Enfim, bom, gente, mas antes você vê que eu estou indo em degraus, né? Igual eu falei com vocês, né? Estou indo em degraus. Primeiro o que é missa, depois os vários aspectos da missa, aí a gente foca no sacrifício, entendemos que a gente vai falar do sacrifício. Mas antes de eu falar do sacrifício da missa, propriamente dito, não faz sentido, se eu o fizesse, né, sem a gente conversar um pouco sobre sacrifício, no geral. Sacrifício. Né? Por que é necessário o sacrifício? Por que as religiões têm um sacrifício? Né? E principalmente o cristianismo tem muito isso, né? No Antigo Testamento a gente sempre vê lá aquelas passagens, né, que o sacerdote vai lá, pega um cordeiro, separa o sangue do cordeiro, tira o sangue do cordeiro, oferece a Deus, aí de repente Deus fica bravo, né? Não, e tal, você me ofereceu o pior cordeiro, que palhaçada, né? Aí vai lá Caim e oferece uma oferta que não agrada a Deus, aí Deus aceita a oferta de Abel, mas o que é isso aí? Por que isso aí? Bom, para a gente responder essa pergunta, né, nós precisamos voltar no relato da nossa desgraça, certo? Que é o relato que está lá no capítulo 3 do Gênesis, né, da queda, certo? E por que isso? Porque foi com o pecado original, foi com a opção do homem de romper a sua aliança com Deus, né, que ele então passou a ter necessidade, né, de oferecer sacrifícios a Deus a fim de que ele reordene dentro dele, dentro do seu coração, aquilo que o pecado causou, tá certo? Então, tem muito a ver. Então, permitam-me aqui, né, antes de eu esgotar a explicação, permitam-me aqui ler o relato, tá? E a gente vai entender aqui, né? Vocês já devem ter lido isso já várias vezes. Vamos lá, o relato do paraíso, né? Capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Javé Deus tinha feito. Ela disse à mulher: então Deus disse: vós não podeis comer de todas as árvores do jardim?
A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Vejam só, vós sereis como os deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois, perceberam que estavam nus, entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Então, vejam só, aqui é o relato, né, do engano do pecado, né, que Satanás causou no homem, né? Satanás convenceu o homem de que o pecado seria bom, e aí o homem vai lá e cai nessa tentação, né, e perde a sua inocência, tá, gente? Isso aqui, ó, vejam só, inocência não no sentido, vejam só, abriram-se os olhos e perceberam que estavam nus, né? Não sei se você parar para pensar, mas uma pessoa nua é uma pessoa desprotegida, né? Ela perdeu ali a sua sustentação, né? Ela está jogada, está desprotegida, né? Por isso que, assim, é nesse sentido. Também tem o sentido de que aí vai entrar toda a cobiça do corpo do outro, né? Mas enfim, esse não é um assunto propriamente dito. Agora, vejam só, o que levou Adão e Eva a pecar? O desejo de ser como Deus. Isso aqui é escrito, né? Comereis e sereis como deuses, versados no bem e no mal. Então veja, gente, o homem, desde a queda de Adão e Eva, toda vez que ele peca, no fundo existe uma criatura que, não querendo servir a Deus, não querendo se submeter à lei de Deus, não querendo fazer aquilo que ele manda, né, e entregar o seu ser inteiramente para ele, tendo em vista que dele veio esse mesmo ser, né, o homem vai lá e quer ser como um Deus. Ele quer ser versado no bem e no mal. Ou seja, ele mesmo quer ter sua moralidade. Não é Deus mais que é versado no bem e no mal. Eu tenho o meu mal e o meu bem, né? Se eu decidir que isso aqui é bem, então eu vou lá e eu faço. Se eu decidir que isso aqui é mal, então eu vou lá e não faço, ainda que seja bem. Isso não importa. Agora eu sou versado no bem e no mal, né? E serei como Deus. Então vejam, senhores, aqui entra a idolatria no mundo. A idolatria de si mesmo e das criaturas em geral, do mundo em geral. É a vontade de querer ser por si mesmo, né, e independentemente de Deus, versado no bem e no mal, tá? Eles não quiseram, né, servir a majestade divina. E aí, gente, com essa desordem, né, que a gente sabe, né, que esse pecado, como diz São Paulo, né, em um só homem a humanidade inteira se tornou pecadora. Quer dizer, a desordem interior que esse primeiro pecado gerou em Adão e Eva foi legada, né, por, digamos assim, pela humanidade inteira, né, na sua descendência inteira, né, não ficou restrito àquele pecado pessoal, né? Então, por um só homem o pecado entrou no mundo. E aí, o homem nesse estado de pecado, né, vou até desenhar aqui que eu acho melhor, vocês entenderem. Ó, primeiro, eu vou desenhar dois cenários aqui. O primeiro cenário é o jardim do Éden, lá antes do pecado. Né? Aí vocês fingem que isso aqui é um jardim, tá? Aí que você tem Deus. Então vejam, antes do pecado, né, estava lá Deus e o homem em perfeita comunhão, certo? Os deuses em cima, só para ilustrar que Deus está assim, né? Mas vejam só, o homem existia enquanto homem, ele não estava absorvido em Deus, nada disso, ele era homem já, né? E aqui ele está em perfeita comunhão, ó. Aqui eles se comunicam, trocam bens espirituais, se amam, né? O homem está servindo a Deus, está submetendo, né? Está reconhecendo que de Deus
provei todo o seu ser, que portanto, né, já que tudo veio de Deus, é ali que ele vai encontrar a sua realização, né, é servindo aquele Deus que ele vai, enfim, ficar perfeito, ser perfeito. Né? Aqui perfeito eu falo como um particípio do verbo perfazer. Né? Perfeito é aquele que se perfez, ou seja, aquele que realizou todas as potencialidades que o seu ser pode realizar. E você só realiza isso se submetendo a Deus, que é o ser por excelência. Tá? Bom, aqui é o jardim do Éden. Mas aí o homem quis pecar, né, como a gente leu. E aí o que aconteceu? Deus está aqui, continua aqui em cima, né? E o homem, ele perdeu a comunhão com Deus. Né? E aqui, ó, descobri a letra, tá, gente? Mas eu estou dando meu melhor aí. Bom, aí aqui vejam só. O homem, ele perdeu a sua comunhão original com Deus, a justiça original que ele estava inserido, e aí agora ele está relegado a um estado de pecado. Né? E aqui o homem, olha só, ele serve o demônio aqui, né? Enfim, o homem nesse estado aqui pós-queda, pós-pecado, né? A era pós-adâmica, né? É a era que está sob o jugo de Satanás. Por isso que a Bíblia chama Satanás de príncipe deste mundo, né? Príncipe deste mundo é que manda, né? E aí, vejam só, Deus está lá na sua glória eterna, na sua felicidade eterna, e o homem está aqui, ó, aqui embaixo, e há uma infinita diferença entre eles, né? Ou seja, há um abismo entre Deus e o homem, justamente por esse rompimento de comunhão original. Tá? Então vejam só, gente, o homem aqui embaixo, né, perdendo aquele estado de relacionamento maravilhoso com Deus que ele tinha, né, no relato do paraíso. Eu não vou ler aqui, mas depois vocês leiam, né? Deus saía para passear, né, dar um passeio lá no jardim. Deus, imagina, você está no jardim, tá? Deus está passeando, né? Quer dizer, é uma comunhão muito íntima, né, e que se perdeu. Bom, e aí, gente, qual que é a consequência disso? A Bíblia relata, vocês podem ler. Aí entra o primeiro fratricídio, né? Entram todas sorte de idolatrias, né? de egoísmos, né? E mesmo aqueles que, digamos assim, eram justos, muitas vezes cometiam pecados. Por exemplo, o próprio rei Davi, né? Um homem justo, mas cometeu ali pecado de adultério, né? Então assim, você vê que esses grandes personagens do Antigo Testamento acabam demonstrando sempre que no fim das contas eles acabam, né, sempre pecando, né? Eles não tem um santo, digamos assim, não, eles são santos, né? Mas assim, você não tem às vezes eu não consigo ver um exemplo tão esplendoroso como os santos do Novo Testamento, né? Mas enfim, aí gente, o que acontece? O homem, nesse estado, ele começa a perceber que ele precisa, né, deixar de ser idólatra, né? Ele deixar de idolatrar o mundo, de se servir a si mesmo, de querer ser como Deus, e de lutando contra essa desordem interior, passar então a reconhecer aquilo que no paraíso era claro, que Deus é majestade, é o sumo bem, né? É aquilo, né? É aquele a quem nós devemos tudo e devemos servir sobre todas as coisas. Então o homem passa a ver que ele precisa voltar a esse estado, né? Ele precisa de alguma maneira se livrar da sua idolatria. E é por isso que se institui, né? O próprio Deus institui, né? Deus do Antigo Testamento lá também, sendo misericordioso com o povo, institui o rito de sacrifícios, né? O sacrifício, vejam só, ele tem 4 finalidades essenciais, todo sacrifício. Mas eu vou focar primeiramente em 2, tá bom? Depois a gente foca nas outras 2, né? E quais são essas 2 que eu vou focar? Né? É a adoração e a ação de graças, né? O que é adoração? Olha, adoração é você reconhecer que você é criatura e que Deus é Deus. É você fazer o oposto que Adão e Eva fizeram. É você falar, né? Deus é o Todo-Poderoso, Ele criou tudo e a todos, né?
Nele se encontra a plenitude da criação, tudo encontra o seu fim último nele, e eu sou criatura, não sou nada, né? E tudo que eu tenho, eu devo a ele. Né? Aí quando você fala isso, tudo que eu tenho, eu devo a ele, aí já é mais uma ação de graças. Aí você começa, né, a render graças a Deus por ter te dado a vida, por ter te dado até a força para cometer um pecado. Isso é Deus que te deu, né? Você está usando dessa forma, mas é Deus que te deu, né? Você usa o que Deus te deu, não é pecado, mas é Deus que te deu também, né? Então vejam só, tem essa realidade, né, de se colocar no lugar de criatura e depois, por meio da ação de graças, agradecer, né? Porque ainda que eu seja criatura, Deus continua sendo bom e me dando muitos bens, né? Inclusive, gente, aproveitar, eu separei uma parte do catecismo para ler sobre essa questão do pecado, né? Eu acho interessante. Eu vou ler só eu vou ler o catecismo da Igreja Católica, tá, gente? É aquele amarelinho, número 396 do catecismo. Eu vou ler só o final dele, né? Perdão, acho que eu vou ler tudo mesmo, que é muito bom esse negócio. Ó, Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver essa amizade como livre submissão a Deus. Né? Viu só, livre submissão a Deus, isso é muito bonito, né? É isto que expressa a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dele comerdes, com certeza morrerás. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. Né? O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Então, veja só, esse limite intransponível entre Deus e o homem que o homem tem que reconhecer. E Adão e Eva não reconheceram, né? Bom, gente, agora vamos voltar aqui. Como eu estava dizendo, o sacrifício, então, é uma maneira, né, de você corrigir e mostrar para Deus que você está corrigindo esse seu coração de pedra, que se idolatra, né, que serve ao mundo. Né? E nós temos 4 formas básicas de sacrifício, e 2 delas são a adoração e a ação de graças. Como é que se dava no Antigo Testamento? Gente, eu vou focar aqui no cristianismo, tá? Mas assim, vocês podem ver que isso é uma realidade universal. Vocês pegam aí, sei lá, o candomblé, né? Eles prestam culto lá aos orixás. Ainda que o orixá não seja Deus, no sentido de Deus todo-poderoso, criador e tal, mas orixá é uma espécie de Deus ou de semideus, né? Lá do candomblé. E aí eles vão lá e pegam determinadas vamos dizer assim, bens da natureza aí, né? De preferência bens que sejam bons de alguma maneira, em algum aspecto, bens bem conservados, e oferecem a esses orixás. E assim, toda religião tem esse sacrifício, com exceção de algumas religiões modernas mas enfim, todas as religiões grandes da história da humanidade têm isso. Mas vamos focar no cristianismo, né? Né? Como é que acontecia no Antigo Testamento, gente? Olha, o sacerdote, ele vai lá, pegava um cordeiro, né, ou um outro animal, aí variou muito, né? Normalmente pegava um cordeiro puro, né, em bom estado, e separava-se o sangue do corpo desse cordeiro, depois queimava até virar pó. Né? Mas por que isso? Né? Pelo seguinte, gente, olha, eu tenho esse cordeiro que é muito bom, ele está muito bem conservado, ele é o melhor cordeiro que eu tenho. Né? De todos os meus cordeiros, eu tenho 100 cordeiros, esse aqui é o melhor de todos, tem a melhor qualidade. Então eu vou lá, pego aquilo que eu tenho de melhor, né? Aquilo que vai mais me fazer, assim, sofrer, né? Ou então fazer um sacrifício, né? E vou lá e ofereço a Deus e separo o sangue do corpo e depois faço virar pó. E por que isso? Porque eu estou me identificando com esse cordeiro. Eu, enquanto sacerdote do Antigo Testamento, estou dizendo o seguinte, ó,
eu não sou nada, eu sou um pecador, eu sou um desgraçado, né? Eu ofendo a Deus a todo instante, eu sou pó, e por isso eu vou pegar esse melhor cordeiro que eu tenho e vou fazer ele pó também. Estão entendendo? E seria até uma ofensa. Vocês imaginam, quero oferecer um sacrifício para Deus, né? Aí você tem lá no seu campo lá vários cordeiros, né? Tem um cordeiro lá velhinho, já está morrendo, está com, sei lá, tá com câncer lá e tal, né? Padecendo e tal, já está sangrando, deve morrer em um dia. Aí você lá, com toda a cara de pau, pega o cordeiro, que eu ofereço a você, meu Deus, né? Vai lá e termina de matar o bicho. Isso não é sacrifício, isso aí você está na verdade adiantando o serviço, né? De morrer de cabeça o cordeiro, isso não é sacrifício, né? Sacrifício demanda um esforço, né? Uma coisa pesada, não pode ser essa. Por isso que o sacrifício de Caim não foi aceito, depois vocês leem. Caim ofereceu a pior coisa, enquanto Abel não. Pois bem, no entanto, gente, o drama do pecado original se manteve no Antigo Testamento. Esse drama aqui, ó, dessa infinita diferença que eu coloquei aqui, isso aqui é palavra minha, tá, gente? Eu inventei isso aqui agora, não pensei em outra coisa para colocar. Você pode colocar abismo, intransponível, né? Diferença ontológica, débito ontológico, quem gosta de filosofia, né? Pois bem, aí o que acontece, gente? Esse abismo aqui continuou, mesmo com esses sacerdotes oferecendo sacrifício e tal, isso continuou. Por quê? Vejam só. O sacrifício, qualquer sacrifício, ele se identifica por duas partes essenciais. Tá? Na verdade são três, mas a terceira, por enquanto, vou deixar stand-by. Vou colocar só duas para vocês entenderem. Tem duas partes essenciais no sacrifício, que é o seguinte, eu vou... vocês me permitem apagar aqui, né? Acho que já deu para... Acho que na verdade eu vou escrever isso aqui menor. Olha só. Aí o homem aqui embaixo está oferecendo um sacrifício. Mas tem duas partes essenciais de um sacrifício, né? É o seguinte. Depois eu vou apagar ali em cima para escrever mais. Agora, ó, quem oferece... Quem oferece e a vítima oferecida, tá? Vocês me perdoem aí, se quiser arrumar pra mim aí. Enfim, gente, olha só, desculpem, tá? São duas partes essenciais, quem oferece e a vítima oferecida, tá? Agora vamos ver aqui no Antigo Testamento o que estava acontecendo aqui. Eles ofereciam isso a Deus. Essa é a terceira parte. A quem você oferece? A Deus. Né? Ou ao homem. Você pode oferecer ao homem também, né? Isso seria uma idolatria. Então, vocês oferecem a Deus, mas vamos ver quem está oferecendo. Quem é o sacerdote ofertante do Antigo Testamento? É lá o membro da tribo eleita lá para ser o sacerdote, né? O levita lá, sei lá, o sacerdote da tribo, uma das tribos judaicas, né? E o que é oferecido? Um animal. Bom, só aí você já viu o problema. O homem com o pecado criou um limite intransponível entre Deus e o homem, um abismo intransponível entre Deus e o homem. E para o homem ficar mais próximo de Deus, para ele reconfigurar essa desordem que o pecado causou, ele tem que fazer algo. A gente entendeu isso, ele tem que oferecer algo, ele tem que, né, de alguma maneira se desapegar das suas desordens. Ele faz isso por meio do sacrifício, por meio da entrega, né? Pois bem, só que vejam só, um homem, sacerdote, oferece um animal. Isso não é capaz de cobrir, né, de transpor o abismo que o pecado gerou. Por uma questão muito simples, gente. Deus é todo infinito, todo poderoso. Ele é eterno.
né? Ele vive no alto dos céus. O homem não consegue, por mais que ele faça de todo o coração. O homem vai lá, pega o melhor do seu cordeiro, entrega de todo o coração a Deus. Ele se identifica totalmente com aquele cordeiro que vira cinza. Mesmo que ele faça isso, a gente vê na natureza das coisas que isso não é capaz de corrigir, né? O que o pecado fez, não é capaz de transpor algo que é infinito, né? Só que, gente, isso aí também a gente está vendo um cenário ideal. O que acontecia mesmo no Antigo Testamento é que o homem ali, dado ao pecado, muitas vezes pegava animais defeituosos, né, para piorar a situação. Pegavam cordeiros defeituosos. O sacerdote muitas vezes não estava fazendo aquilo de coração. Por isso que se fala, né? Se apegou à externalidade da lei, né? O sacerdote lá está só fazendo, os fariseus, né? Falando só a externalidade da lei. Ele só se apegou aos ritos do sacrifício. Mas ele não está fazendo o essencial, que é se unir àquela vítima com o coração, né? E aí, gente, o próprio salmista aqui, nosso rei Davi, né? Permitam-me ler aqui, eu gosto sempre de recorrer aqui à Sagrada Escritura, eu tenho muito apreço, né? O próprio rei Davi, no Salmo 50, o pessoal, né, gosta muito, né? Eu gosto muito desse salmo, né? Que é o miserere, né? Miserere. Tem piedade, né? E aqui, permitam-me ler o final aqui. Vejam só. O rei Davi coloca que não agrada a Deus sacrifícios rituais, né? Não agrada a Deus animais, né? Essa externalidade da lei. O que Deus quer mesmo é que o homem volte a servi-lo como ele estava servindo lá no paraíso, né? Ele coloca aqui: livra-me do sangue, ó Deus, meu Salvador, e minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios e minha língua anunciará o teu louvor. Pois tu não queres sacrifício e um holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é espírito contrito, coração contrito e esmagado, né? Ou humilhado, né? Ó Deus, tu não desprezas, né? Tu não vais desprezar, tu não há de desprezar. Então vejam, Deus está dizendo, gente, não quero esse sacrifício, não quero essa externalidade da lei. O que eu quero é que vocês me sirvam, que vocês me amem, como eu amo vocês, né? Só que o homem não dá conta, gente. O homem não dá conta por conta dessa realidade aqui que a gente já conversou, né? E aí vem, então, né, Deus se compadece de nós, Ele olha para a miséria do seu povo, e vem então a profecia, né, de Ezequiel, o nosso profeta Ezequiel, que nos promete servir a Deus com um coração novo, né? Que é Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 25, né? Vejam só o que Ezequiel... Ezequiel começa aqui, gente, porque assim, eu não gosto de ler versículos soltos, né? Porque parece que eu estou lá pegando um versículo qualquer lá e usando para os meus fins, não é isso? Eu não vou ler tudo porque começa muito atrás, mas basicamente Ezequiel começa, né? Eis o oráculo do Senhor, e começa a profetizar lá, né? Então assim, eu vou ler uma parte da profecia, mas vocês podem consultar desde o início, tá? Vejam só: borrifarei água sobre vós e ficareis puros. Isso aqui é uma coisa para o futuro, tá, gente? Ezequiel está profetizando para o futuro, né? Quando Jesus vier, né? Ele não fala, mas é quando Jesus vier. Sim, purificar-vos-ei de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos imundos. Dar-vos-ei um coração novo, porém no vosso íntimo espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém no vosso íntimo o meu espírito, e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. Então vejam: dar-vos-ei um coração de carne, tirar-vos-ei um coração de pedra. Dar-vos-ei um coração de carne, um coração novo, um coração puro. E esse coração veio, gente, é Jesus. Ah não, na verdade assim, isso, logo
após a queda de Adão e Eva, já tem lá a profecia, né? Quando a serpente está ali, quando o Deus ali, né, Javé estava... Isso, exatamente, ali já começa a profecia, porque, né, porque fizeste isso, Satanás, serás maldito dentre todos os animais, né, se você fala animais, de todas as criaturas, né, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, né, ou seja, você fez isso com a mulher, né, que é a minha criatura aqui, ser humano, né, e eu vou colocar inimizade, né, em parênteses aí, isso é o que fundamenta a Imaculada Conceição, né, a mulher é Maria. Enfim, fecha parênteses, mas começa aí, tá certo? Vamos lá, gente, continuando aqui. Então, quem cumpre isso é Jesus, né? Jesus, ele é aquele que, no fim dos tempos, amou Deus Pai com um coração de carne, ou seja, com um coração que não é mais aquele coração endurecido, aquele coração idólatra, fruto do pecado do Antigo Testamento. É um coração que se entrega por inteiro a Deus Pai e faz completamente sua vontade, né? E na cruz, Cristo prestou a Deus Pai uma adoração e uma ação de graças perfeitas, né? Vejam só, não sei se vocês se lembram, né? Mas na agonia mortal do Horto das Oliveiras, inclusive que é um mistério que a gente está sempre meditando no terço, Jesus, ao se ver ali na dramaticidade, na iminência de ser entregue aos judeus e aos pagãos, o que ele diz? Pai, se podes, afasta-te de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Quer dizer, seja feita a vontade de Deus. Ali é Jesus na sua humanidade dizendo a Deus Pai que seja feita a vontade dele. Ali já começa o sacrifício de adoração, né? E aqui, gente, os outros dois sacrifícios que a gente tem, que eu não mencionei, mas agora eu vou mencionar, que olhando para Jesus fica muito mais simples, mais claro, mais próximo da gente, é que ele tem sacrifício de reparação, né, dos pecados e sacrifício de súplica e de graças, né? Jesus na cruz também realizou esses dois sacramentos de maneira perfeitíssima, né? Só peguei algumas passagens aqui, porque infelizmente na palestra aqui a gente acaba passando por muitos pontos complexos que não dá para eu me deter, né? Não dá para eu me deter no Gênesis, não dá para eu me deter na paixão, não dá para eu me deter na realidade do sacrifício do Antigo Testamento, então eu faço uma visão panorâmica, né? Mas vejam só, por exemplo, São Paulo, né? Ele fala, onde o pecado abundou, a graça superabundou, né? Quer dizer, reparou o pecado, onde o pecado abundou, a graça superabundou, quer dizer, ele reparou, não só reparou o pecado no seu sacrifício, como ainda super reparou, vocês estão entendendo? Quer dizer, Jesus ofereceu um sacrifício perfeitíssimo, de valor infinito, né? E súplica, Jesus suplicou na cruz, enquanto aqueles homens estavam lá cuspindo neles, né, rindo, fazendo piada, né, Jesus estava lá do alto da cruz, amando a Deus Pai de uma maneira inconcebível, né, amando a cada um de nós, pensando em cada um de nós, estava lá dedicando aquele sofrimento para cada um de nós, e ele disse, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Quer dizer, aqueles homens que estavam ali ou crucificando, ou impondo um sofrimento insondável, inconcebível, né, eles mesmos receberam uma intercessão de reparação do Jesus na cruz. Jesus foi lá e estendeu os braços, né, no madeiro da cruz e reparou por todos eles, né? Perdão, e suplicou, né? Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Bom, gente, mas vejam só, por que exatamente o sacrifício de Jesus é perfeitíssimo? É porque Jesus, ele resolve esse problema aqui, ó. Quem oferece e a vítima, nossa, nem eu estou entendendo minha letra. Vocês entenderam isso aqui? Que isso? Eu estava lendo aqui, eu pensei que isso aqui é uma palavra só. A vítima
Aqui, se alguém souber aí de caligrafia, quiser dar uma aula, quiser dar uma palestra palestra no ISPA aí de caligrafia, eu vou estar aqui, viu? Enfim, aí o que Jesus fez, gente? Olha só. Não, ele. Ó, quem oferece? Isso aqui é Jesus, tá, gente? Deus, a vítima oferecida, Deus, né? Vejam só. Com isso aqui, quem oferece? Jesus. O que é oferecido? Jesus não pegou um carneiro lá e ofereceu. Não. Né? Jesus. Porque vejam só, o que foi a cruz, gente? O que foi a paixão de Cristo? Foi um crime, tá certo? Foi um crime. Lá, Caifás, Anás, Herodes, os judeus, os pagãos, todos nós aqui que cometemos pecados, nós todos matamos Deus. Nós somos vítimas, nós somos culpados de deicídio, tá certo? Todo mundo aqui é culpado de deicídio, todo mundo que matou Deus, tá certo? Não foi sua vítima. Hã? Não foi sua vítima, matou Deus. Só que isso foi o que nós fizemos, né? Não foi o que Deus fez, foi o que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus aproveitou essa ocasião de crime, de deicídio, maior dos pecados. Como é que o pecado, às vezes, pode ser, foi pelo maior crime concebível que entrou a salvação, né? Então, quer dizer, qualquer pessoa cometer um pecado aí, por mais escandaloso que seja, as portas da conversão já estão abertas, né? No sentido assim, não existe pecado tão grande que Deus não esteja disposto a perdoar. Na verdade, que ele utilizou desse mesmo pecado maior de todos para perdoar todo mundo, né? Então imagina uma pessoa só, né? Mas enfim, então veja só, Jesus se utilizou dessa ocasião e ofereceu-se a si mesmo em sacrifício. Como é que a gente sabe disso? Jesus mesmo já estava anunciando, ele é Deus, ele já predisse isso. Né? Ele mesmo, é necessário que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos judeus e padeça, e sofra e ressuscite no terceiro dia. Ele já estava prevendo aquilo há muito tempo. Né? Só que é claro que os seres humanos se utilizavam da sua liberdade para fazer isso. Esse é um problema teológico complicado, né? Mas, enfim, essa é a doutrina da igreja. Jesus, assumindo ali aquele sofrimento, fez o Cordeiro de Deus, como diz São João, que tira o pecado do mundo. Né? E aí, gente, e aí eu queria ler aqui essa passagem do Catecismo, 616, se quem quiser anotar, que Jesus, que às vezes coloca essa realidade da função de sacrifício da cruz, né? Que é um sacrifício, mas assim, ele explicita de maneira muito bonita o que foi essa realidade, né? Vejam só. O título é: Na cruz, Jesus consuma seu sacrifício. É o amor até o fim que confere o valor de redenção, de reparação, de expiação, de satisfação ao sacrifício de Cristo. Ele nos conheceu e amou a todos na oferenda de sua vida. O amor de Cristo nos impele, considerando que um só morreu por todos, e portanto todos morreram. 2 Coríntios. Nenhum homem, ainda que o mais santo, isso que eu estava falando para vocês, nenhum homem, ainda que mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. A existência em Cristo da pessoa divina, do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível o seu sacrifício redentor por todos nós. Então vejam só, o sacrifício de Cristo, ele é identificado por essas duas realidades essenciais. Quem oferece? Deus, porque Jesus é Deus, certo? O que é oferecido? Deus. Jesus é Deus. Ou seja, Deus se ofereceu, tá? E aí, gente, com esse sacrifício são rendidas, glórias eternas ao Pai, glórias infinitas ao Pai, né? Reparações infinitas ao Pai, adorações infinitas ao Pai, ações de graças infinitas ao Pai, né? Súplicas infinitas ao Pai. De modo que agora um coração humano amou de verdade a Deus Pai do jeito que ele merece. O amou
em condição divina, porque Jesus era Deus, né? Porque, vejam só, o pecado é uma ofensa infinita a Deus. Como é que você repara isso? Só quando fazer um sacrifício infinito. Foi o que Jesus fez. Um sacrifício infinito, de valor infinito. Porque o pecado é uma ofensa infinita. Detalhe, gente. A gravidade de uma ofensa que você faz a uma pessoa, ela é tanto mais intensa quanto maior for a dignidade do ofendido. Isso inclusive, é uma realidade da teologia moral. Por exemplo, se você vai lá e dá um soco na cara de um sacerdote, isso é mais grave do que se você desse um soco na cara de um leigo. Por quê? Porque o sacerdote, tendo recebido o sacramento da ordem, se consagrado a Deus, ele tem uma dignidade em questões de sacramento maior. E aí é algo mais grave. Se você fizer isso com o Papa, só o Papa pode perdoar. Porque o pecado é tão grave que é reservado ao Papa perdoar. Você não pode confessar a um padre comum, né, que você deu um soco na cara do Papa, né? Isso não é possível, tá? Porque por questões de disciplina mesmo. Agora você imagina Deus, você dá um soco na cara de Deus. Isso é muito grave. Você comete um pecado contra Deus, isso é muito grave, né? Estou falando de homens aqui. Nos homens você já vê essa gradação, tá certo? Por exemplo, tem um mendigo na rua, né? Sei lá, morrendo de fome. Você não dá a comida que você poderia ter dado, né? Vamos falar que ele morre. Isso é muito mais grave. Você não foi, assim, você não causou a morte dele no sentido ativo, né, da palavra. Mas isso aí foi muito mais grave do que se você tivesse negado comida a outra pessoa qualquer, né? Justamente porque isso aí varia, né? As consequências, a dignidade da pessoa ofendida. Mas enfim. Então, gente, Deus tem dignidade infinita. Deus é infinito, insondável. O pecado de Adão gerou um débito infinito para a humanidade inteira, né? Uma desordem infinita para a humanidade inteira, que um homem só por si só não seria capaz de sanar. E aí, por isso veio Jesus. Jesus, que é Deus, assumiu a nossa humanidade para que um homem fosse capaz de adorar o mesmo Deus de maneira digna e justa e salutar. Tá? Bom, gente, enfim, eu fiz essa volta toda aqui para vocês entenderem o que é sacrifício, tá? E para vocês compreenderem, né? Acredito que sim, muitos de vocês estão cansados de ouvir isso, né? Mas eu acho que nunca é enfadonho ouvir essas coisas, né? Então eu me detive muito. Então, gente, a gente entendeu, né, a dinâmica do sacrifício no Antigo Testamento e o que Jesus fez. Quebrou esse abismo aqui. Agora o homem, vou colocar aqui, ó, com esse sacrifício aqui, agora o homem, né, ele é capaz, por Cristo, né? Cristo aqui é a nossa escada. Tá? Até colocar uma portinha aqui, ó. Aqui é Maria, ó. Olha lá. Né? Olha lá, você abre a porta, opa, né? Você entra em Jesus e você vai para o céu. Então, agora vamos para o nosso tema da palestra, finalmente. Né? Vocês vieram aqui para ouvir de sacrifício da missa, né? Até agora eu falei nada. Porque não tem jeito, gente. O sacrifício da missa é o próprio sacrifício da cruz. Né? E eu quero ler para vocês aqui o catecismo, mas na verdade eu vou ler uma passagem do Concílio de Trento, que o catecismo simplesmente coloca aqui ipsis literis, né? Que, assim, o Concílio de Trento simplesmente reafirmou aquilo que era de fé apostólica. E a gente vai até conversar sobre isso também, né? De fé dos apóstolos. Vamos lá. 1366, para quem quiser anotar aí. A Eucaristia é, portanto, um sacrifício, porque representa, torna presente o sacrifício da cruz. Isso é interessante, tá? Representa, representa. O que é apresenta? Presente. Representa, torna presente, né? De novo, o sacrifício da cruz, porque dele é memorial e porque aplica seus frutos. Aí agora aqui é o Concílio de Trento. Cristo, nosso Deus e Senhor, ofereceu-se a si mesmo a Deus Pai uma única vez, morrendo como intercessor sobre o altar da cruz, a fim de realizar por eles, os homens, uma redenção eterna. Todavia,
como sua morte não devia pôr fim ao sacerdócio que não passa, eu vou ler essa passagem aqui, que é, na verdade, um cumprimento de uma profecia, né? Na última ceia, na noite em que ia ser entregue, Jesus quis deixar à igreja, sua esposa muito amada, um sacrifício visível, como pede a natureza humana, né? Que nós não somos anjos, gente, senhores, a gente toca nas coisas, né? Em que seria representado, feito presente, o sacrifício cruento que ia se realizar na cruz, uma vez por todas, uma única vez. Sacrifício este, cuja memória haveria de se perpetuar até o fim dos séculos, e cuja virtude salutar haveria de se aplicar à remissão dos pecados que cometemos a cada dia. E aí, agora é o catecismo que fala, né? O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. Porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta, né? Ponto. Então vejam só, gente, o que se faz na missa? Jesus se oferece, não mais uma vez, mas Jesus pega a cruz histórica lá de 2000 anos atrás, arranca a cruz do chão e planta no nosso altar, assim, né? E lá ele se oferece, não de novo, mas de maneira atualizada, ou seja, sacramental, né? Real, conquanto não repetida. É o mesmo sacrifício, né? Porque a encarnação do verbo, ela permanece na história. Aquele sacrifício, ele permanece, não um sacrifício que cessou ali. Então Jesus coloca aquela cruz no nosso altar e pelo ministério do sacerdócio que ele instituiu, tá? E a Igreja Católica mantém ininterrupta essa fila, essa sucessão apostólica até os dias de hoje, né? Você pegar um sacerdote, um bispo de hoje em dia, e pegar aquele que o ordenou, né, que o impôs a mão, e aí pegar aquele que o ordenou, e pegar aquele que o ordenou, pegar aquele que ordenou, pegar aquele que ordenou, vai chegar um momento que o primeiro apóstolo ordenou, lá o bispo foi seu sucessor, e aí depois vai chegar o próprio Jesus que ordenou o apóstolo, né? Então assim, na Eucaristia nós temos, né, nesse sacrifício, presentes o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, tais como estiveram presentes na cruz histórica, tá? Agora o catecismo coloca, apenas a maneira de oferecer difere. Por quê? Porque, de maneira histórica, o que aconteceu? Jesus sofreu, né? Ele sangrou, ele morreu, aconteceu essas coisas todas. E na missa, no sacramento, no sacrifício da missa, não acontece essas coisas. Na verdade, há um oferecimento real, conquanto não cruento, ou seja, sem derramamento de sangue, é incruento, tá? Então aquele pão que o sacerdote consagrou não é mais pão, ainda que tenha todos os acidentes de pão. Se alguém aqui faz filosofia ou já estudou, vai entender o que eu estou falando, né? Continua o acidente. O que é acidente? É o sabor, a aparência externa, aquela figura externa, o cheiro, as propriedades de pão, você toca pão e tal, você come, tem gosto de pão, isso tudo é acidente. Mas o que é substância? Substância é a essência, né? Não é acessível pelos sentidos, tá? Bem aristotélico, né? Então aquele pão ali já não é mais pão, é inteiramente corpo, sangue, alma e divindade, substancialmente. Não há mais nada de pão ali, a não ser a aparência. É por isso que o nome é transubstanciação, né? A substância muda, mas a aparência continua sendo de pão. Exatamente, né? E gente, isso aqui, aí vejam só, gente, com essa realidade, nós temos a aplicação concreta nas nossas vidas do mesmo sacrifício da cruz. Aquilo que a Virgem Santíssima teve diante da cruz, né? Virgem Santíssima que se prostrou diante da cruz de Cristo e sofreu junto com ele, ela e o apóstolo São João, né? Aquilo que os dois tiveram, nós temos todos os dias, se a gente quiser.
A mesma coisa, só muda o modo. É exatamente a mesma coisa. E é por isso que, aliás, é por isso que eu quis falar de sacrifício aqui, porque é isso que faz a missa ser missa e não ser outra coisa. É isso que o catolicismo tem de diferente. Agora vocês entendem, né? Bom, mas vamos lá, gente. Isso aí que está acontecendo hoje aqui, né? Olha que beleza. Qualquer igreja que você vai, está lá oferecendo sacrifício. O mesmo sacrifício da cruz. São sacrifícios sendo oferecidos em todo lugar. Você vai no Japão, tem um sacerdote oferecendo. Você vai na China, tem um sacerdote oferecendo. Quer dizer, agora está meio difícil, né? Mas desde o início do século está meio difícil, né? No século passado. Mas está lá oferecendo e tal, né? Escondido, mas está. Né? Você vai na Venezuela, lá o pessoal está oferecendo. E isso vem em cumprimento das profecias também do Antigo Testamento. Né? Eu separei aqui, no caso, duas profecias da Eucaristia aqui, para falar com vocês. A primeira profecia é do profeta Malaquias, né? O profeta Malaquias foi o último profeta antes do advento de Cristo. Olha pra você ver como é que a providência é maravilhosa, né? Ela pega o último profeta antes de Cristo para falar justamente da Eucaristia. Vejam só. Aí aqui, de novo, gente, eu peço que vocês anotem isso, depois vocês estudam, né? Eu não vou ler desde o início. O correto é você ler desde o início. Eu não gosto desse estilo, digamos assim, meio... Se diz que é agostiniano, mas eu discordo, né? No sentido assim, de jeito que muitas vezes os protestantes pegam a Bíblia, abrem, tchau, né? Deixa eu ler aqui, o que Deus me fala, né? Assim, isso não é muito bom porque você joga ao acaso a sua relação com Deus, né? Assim, o que aconteceu com Agostinho aconteceu mesmo, mas não vai acontecer toda hora com a gente tem que ter método, né? Por isso que eu gosto de ler do início, etc. Bom, gente, então, vamos ler aqui Aí é o seguinte, é Malaquias capítulo 1, versículo 11, que eu vou ler, tá? Aí vocês podem ler desde o início. Olha o que Malaquias faz, profetizando, que já ia acontecer anos depois, décadas depois, salvo engano. Malaquias, tipo século 80, mais ou menos, salvo engano, tá? Salvo engano. Ano 80. Ano 80, antes de Cristo, exatamente, perdão. O que ele fala? Sim, do levantar ao pôr do sol, meu nome será grande entre as nações, e em todo lugar será oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura. Oferenda pura. Vejam só, em todo lugar, entre todas as nações. Malaquias está prevendo a Eucaristia. Em todo lugar, em todas as nações será oferecida em meu nome uma oferenda pura. E a gente sabe que essa oferenda é Jesus, é o único cordeiro puro que tira o pecado. O Antigo Testamento está aí para mostrar que as outras oferendas não agradaram a Deus. Né? E tem também uma outra passagem aqui que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu uso muito da Escritura justamente para até assim, para a gente também tirar essa pecha, né? De que o catolicismo não é bíblico, né? E tal, a gente não usa a Bíblia. Hã? São Escritura católica. Não é isso, né? A gente gosta muito dessa Sagrada Escritura. E aí, vejam só, Jeremias, gente, capítulo 33, a partir do versículo 17, tá? Porque assim disse Javé, não faltará a Davi um descendente que se sente no trono da casa de Israel. 17. E aos sacerdotes e levitas não faltará descendente diante de mim que ofereça o holocausto. Queime as oferendas e ofereça todos os dias o sacrifício. Então, veja só, não faltará descendente diante de mim que ofereça o holocausto e ofereça o sacrifício. Isso aí é o prenúncio do sacerdócio. Né? Os padres estão ali oferecendo sacrifício todo dia. Né? E também, aproveitar que eu tenho ainda mais uns 20 minutinhos aqui, não é que eu esteja acabando, né? Mas dá pra gente
Dá para eu perfazer tudo aqui. Tem também uma outra prefiguração da Eucaristia que eu gosto muito. Né? Na verdade é uma prefiguração do Cristo que institui a Eucaristia. Né? Que é, vejam só, vocês já ouviram falar do sacerdote / profeta, Melquisedeque? Né? Ele aparece lá no Gênesis. Gênesis capítulo 14, versículo 17. Aí aqui Abraão ainda chama Abrão, tá? Por isso que ele é chamado por Deus a dar seu filho lá, ele vira Abraão, né? Quando Abrão voltou, depois de ter derrotado Codor, Laomor e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: bendito seja Abraão, meu Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Inclusive foi um sacrifício que muito agradou a Deus. Depois aqui vocês vão ver. Então vejam só, Melquisedeque trouxe pão e vinho. E o que vai dizer o salmista sobre isso? Rei Davi. Né? Rei Davi vai profetizar, né? Porque o Davi, ao mesmo tempo, ele é rei, mas ele é profeta também. Ele vai profetizar exatamente o Cristo, que oferece pão e vinho, que é o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. Eu vou provar para vocês aqui que é exatamente isso, pela própria Sagrada Escritura. Vejam só, Salmo 109, né? Do rei Davi. Aí eu vou ler aqui nossa, eu faço direito, já está classificado, vou ler o artigo. Vou ler aqui o versículo 4, né? Versículo 4. Javé jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, deixa eu ler antes aqui, gente. Olha só, versículo 3. A ti o principado no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. Aí depois, Javé jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, tá? Rei Davi está falando aqui do nascimento de Jesus. Jesus nasceu. O que aconteceu quando Jesus nasceu? Vieram os magos prestar-lhe as devidas honras. Foi isso? Aqui. A ti o principado no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio. E incenso e mirra é exatamente a maneira de você ter essas honras, né? Depois, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o Cristo, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos entender que o Melquisedeque, eu não expliquei isso para vocês, mas ele é aquele sacerdote que não tem ascendência conhecida. Não há esse relato no Gênesis, e Melquisedeque é conhecido como aquele cara que não tem ascendência conhecida. Você não sabe quem é o pai e quem é a mãe. Né? E vejam só, meus senhores, Cristo, Melquisedeque é figura de Cristo também por causa disso, porque Cristo, segundo a sua divindade, né, eterna, está eternamente desde o Pai, lá junto com o Pai e Filho, Pai e Espírito Santo, né, eternamente lá. Então, ele não tem ele não tem ascendência. Né? Então, por isso também que é a figura de Cristo, tá? Então vocês verem que esses símbolos do pão e vinho já estavam previstos, né, com relação ao Cristo. Cristo não é sacerdote, ele não nasceu na tribo dos sacerdotes, mas é sacerdote também, né? Como Melquisedeque. Exatamente. Mas, gente, eu ainda quero provar para vocês que a transubstanciação, a mudança total de essência do pão e do vinho, que não mais são pão e vinho, mas corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, é de fé apostólica. Quero provar isso para vocês. Tá? É de fé apostólica e que foi quista por Jesus, que Jesus quis isso aí, ele instituiu, não foi uma invenção da igreja. Tá? Me permitam aqui utilizar-me primeiro de escritos, vamos dizer, subapostólicos, que a gente chama. Subapostólicos são escritos de pessoas que conviveram com os apóstolos, ou então conviveram com alguém que conviveu com os apóstolos. Tá? Por isso se chama subapostólico. Subapostólico. Exatamente.
né? Ou pode falar até padres apostólicos. Tem aquela edição da Paulo, vocês já viram? Padres apostólicos? Exatamente, não, exatamente, mas assim, a edição começa com os padres, né? Santo Inácio e tal, são chamados padres apostólicos, né? Que eles viveram ali até o século III, mais ou menos, né? Que é a inauguração da própria patrística, né? E aí eu permito-me aqui. Vamos lá. Aí, gente, esse livrinho aqui que eu estou pegando, ele é, na verdade, isso aqui é uma tradução da bula do São Pio V sobre a missa tridentina, não vou entrar nessa questão, mas aqui basicamente eu estou pegando isso aqui porque o autor, que foi um padre Raimundo, perdão, eu esqueci, o padre internacional aí ele escreveu esse pós-fácil aqui, que é muito bom, porque ele coloca no final aqui algumas passagens aqui de livros desse pessoal da patrística aí, que você vê que eles criam realmente naquilo que a igreja vai proclamar lá no século IX, mais ou menos, e depois de maneira definitiva o Concílio de Trento, com a heresia protestante, né? Eles já criam aquilo desde o início, né? A igreja só esclareceu o que já estava lá, crido desde o início. E o pessoal começou a contestar, a igreja esclareceu. Gente, o negócio é o seguinte, a fé da igreja desde os apóstolos é que na missa, no sacrifício da missa, opera-se uma mudança total de substância. Essa é a fé, meus pais. Não é que a igreja proclamou aquilo lá, ela só esclareceu, tá certo? Então, e aqui, se vocês tiverem interesse de ler esses livros, vocês me procurem no final, porque as citações estão todas no final aqui do livro, inclusive alguns desses livros tem na coleção da patrística, tá? É muito fácil de adquirir, então eu vou ler só a passagem mesmo, mas aí vocês podem me procurar, se depois aqui tiver pouco tempo, eu passo meu WhatsApp para vocês, a gente pode conversar, eu dou aqui todas as fontes, tá bom? Só para vocês aceitarem, né? Porque eu odeio pessoa que fala sobre um autor e não dá a fonte, né? E não fala de onde que tirou, e depois você vai falar e não quer te passar, né? Então, vai estar até escondendo alguma coisa. Então, assim, me permitam ler aqui direto, mas se vocês quiserem ler o livro inteiro, só me procurar, tá? Santo Inácio de Antioquia, né? Ó, princípios do século II, Santo Inácio de Antioquia expressava a fé comum da igreja ao dizer que a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual padeceu por nossos pecados e a qual o Pai ressuscitou por sua benignidade. Santo Inácio, ele viveu, ele morreu, Santo Inácio, ele provavelmente, ele conheceu alguém que foi muito amigo de São João, provavelmente. Deve ter chegado a conhecer São João, mas, assim, ele assim, o apóstolo São João, né? Santo Inácio, assim, né, morreu no ano 110, pra vocês terem noção. São João aí, ele morreu no ano 90, 80, uma coisa assim. 90, né? Exatamente. Então, assim, muito próximo. Tá? Mas São Irineu morreu no ano 202. Né? Os apóstolos receberam esse sacrifício de Jesus Cristo e a igreja... não, gente, perdão, eu estou lendo a parte falando da questão do sacrifício. Esse livro ele prova que há um sacrifício, depois ele prova que há presença real. Perdão. Deixa eu ler o local certo aqui. Mas tem esse de Santo Inácio, né, que fala isso, e ele fala mais, Santo Inácio, vejam só: esforçai-vos em realizar uma só Eucaristia, pois uma só é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo e um só é o cálice para nos unirmos em seu sangue. Fala mais Santo Inácio: quero o pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, e por bebida quero o seu sangue, que é puro amor. Aí tem São Cipriano, morreu no ano 255. O pão e o vinho devem ser sempre a matéria do sacrifício de Jesus Cristo e tornar-se-ão seu corpo e seu sangue. O São Cipriano, no ano 258, está transcrevendo o Concílio de Trento. Está transcrevendo o Concílio de Trento, né? Do século XVI. São Justino morreu no ano 165. Outro aí que morreu logo após São João, né? Este alimento se chama entre nós Eucaristia, do qual nenhum outro é lícito participar, senão o que crê que a nossa doutrina é verdadeira, e tenha sido purificado com o batismo para o perdão dos pecados e para a regeneração, e que vive como Jesus ensinou. Porque essas coisas não a tomamos como pão ordinário, nem como bebida ordinária, mas sim como o Verbo de Deus encarnado, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas como Jesus Cristo
como Jesus Cristo, verbo encarnado, teve carne e sangue para a nossa salvação na cruz. Assim também nos foi ensinado que o alimento eucaristizado pela palavra da oração vinda de Deus é a carne e o sangue daquele Jesus que se encarnou. Porque os apóstolos, nos comentários por eles compostos chamados evangelhos, os transmitiram que assim lhes havia sido mandado. Então, São Justino, 165, quer dizer, São Justino ali já está falando que existe tradição, que não é só a escritura. Veja só o que São Justino fala. Porque os apóstolos nos transmitiram que assim lhes havia sido mandado. Então a tradição, eu recebi, eu estou te dando, ó, passa aí, cara. Agora eu estou morrendo, já te passei o sacramento da ordem, agora é você, vai passando, até os dias de hoje, né? Sucessão apostólica. São Paulo mesmo fala isso, São Paulo fala, eu vos transmiti o que eu recebi, né? O próprio São Paulo. E por essência, a missa celebrada lá atrás, logo após a ascensão do Nosso Senhor, é a mesma celebrada hoje. Pequenas mudanças litúrgicas. É mesmo, é bom você falar isso, é bom se sobrar tempo, porque eu não queria me concentrar no rito, propriamente dito, estou concentrando muito na questão sacrificial, né, da operação ali da transubstanciação e na presença física da vítima, que é Jesus, né? Mas se tiver tempo, isso é para reforçar a importância da tradição. porque o próprio São Justino, ele coloca aqui, ele narra, né, falando para um pagão da época como é que se realiza a missa. São Justino. Se você ler exatamente a missa aqui, ó, que celebra hoje, né? Exatamente, eu não estou achando aqui. Mas. Aqui achei. Se tiver tempo eu leio para vocês. Aí veja só, Santo Ambrósio, né? Ele, Deus, né? Deus nos alimenta realmente todos os dias desse sacramento da paixão. Né? São João Crisóstomo, né? No ano 407. Quando vocês veem o sacerdote aplicado ao santo sacrifício, fazendo as suas preces, envolvido pelo povo santo, que foi lavado pelo precioso sangue, e o divino Salvador que se imola sobre o altar, pensam vocês que ainda estão sobre a terra? Não acreditam vocês estarem elevados até o céu? Ó milagre, ó bondade, aquele que está sentado à direita do Pai, encontra-se por um momento entre nossas mãos e vai se dar àqueles que o querem receber. Gente, vocês querem uma coisa mais real? Aquele que está sentado à direita do Pai encontra-se por um momento entre nossas mãos, né? Santo Agostinho, ano 430. Ele se referindo a Santa Mônica, né? Santo Agostinho, você sabe que antes dele se converter, ele admirava muito sua mãe, né? Ainda que ele não seguisse o que ela falava, ele gostava muito, falava, minha mãe lá e tal, vai muito à missa, né? Então, é aquela admiração do mundo distante, né? Das coisas da igreja. Aí ele fala, falando da mãe, né? Nós participamos deste altar divino, onde nós sabemos que é distribuída a vítima santa pela qual a condenação foi apagada. E aqui também tem São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, falando da Eucaristia, né, ele fala, o cálice da bênção que consagramos não é porventura a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo do Senhor? Quer dizer, ele fala, o pão é, né, ele fala, é o símbolo, né, como Cristo fez na última ceia, isto é o meu corpo. Mas não parece, não representa. Não, exatamente, pegou o pão, isto é, né? Agora calma, gente, agora vamos lá. Para finalizar, para convencer vocês definitivamente, né? Vamos, ou melhor, tentar, né? Pelo amor de Deus, quem sou eu, né? Tentar, eu queria ler aqui o relato de São João sobre o relato do pão da vida, tá certo? Discurso. O pão imolado? Pode, mas não esgota o mistério. O correto é falar que é o próprio Cristo imolado, né? Pode falar, é o pão da vida imolado. Cordeiro imolado. Cordeiro imolado, né? Você pode falar, mas assim, não esgota o mistério. Assim como você pode chamar a Eucaristia de ceia, não esgota o mistério. Tá certo, não é uma heresia fazer isso. Porque até porque isso é bíblico. São Paulo fala lá, né? Ceia do Senhor. Isso é bíblico. Né? Mas não esgota. Isso é fato. Agora, gente, vamos lá. Vamos ler aqui o relato do pão da vida, lá de São João, que na verdade é
foi quando Jesus ali prometeu de uma maneira bem clara aos seus discípulos que eles iriam comer da carne dele. E notem que esse momento foi um momento decisivo para muitos discípulos. Muitos discípulos estavam seguindo aquele cara, né? Permito aqui, perdão, né? Esse cara lá, bonito, né? O cara que falava coisas bonitas. Mas quando chegou o cara e fala, vocês vão ter que comer da minha carne, senão vocês não terão vida em si. Vocês terão que comer da minha carne ou vocês não ressuscitarão. Aí teve um pessoal que se escandalizou com as palavras tão vivas, né? Deve ter, assim, penso eu, né? Que eles devem ter achado que Jesus é doido, né? Da cabeça. Por isso que muitos não o seguiram. E beber o sangue. Beber o sangue, porque esses caras que estão propondo um canibalismo pra gente, né? Mas os pagãos dos primeiros séculos achavam que os cristãos eram canibais por comer a carne e beber o sangue. Exatamente. Eles entendiam mais a Eucaristia do que muita gente por aí. Exatamente. Então, permitam-me aqui, gente. Aí depois disso, só para vocês entenderem, já está chegando no final, tá, gente? Eu realmente quis dar essa substância doutrinal para vocês, para a gente chegar naquele corolário. Lembra que eu disse? Vamos chegar no corolário. O corolário a gente está chegando, que é como tirar frutos disso aqui, tá? Mas a gente tem que entender bem o que é isso, que a gente vai tirar frutos. Tá? Olha só. Olha só, aí Jesus estava lá convertendo o pessoal, né? E aí os judeus escandalizados chegam para Jesus, né? Eu vou começar do capítulo 6 de São João, versículo 30, tá? Então lhe perguntaram, que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É claro que está falando dele, né? Disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos digo, vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vem a mim, eu não o rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer minha vontade, vejam só, sacrifício de adoração, não vim para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus murmuravam contra ele, porque disseram, eu sou o pão descido do céu. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu? Jesus lhes respondeu, não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei, agora veja só, gente, o pão que eu darei no futuro, ele dará um pão. Que pão é esse? O pão que eu darei é a minha carne, para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo, como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Vejam só, eles estão interpretando literalmente. Estão entendendo? Jesus está conversando com eles. Jesus está conversando com eles e os judeus não estão falando, você vai dar a sua carne, né? É uma carne espiritual, né?
Não, é uma carne espiritual, é uma comunhão. Não, os judeus estão ficando escandalizados. Você vai dar sua carne, você é louco, cara. Né? Você é canibal, você é maluco. Né? É exatamente isso. Como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Né? Agora vamos ver se Jesus vai corrigir os judeus e vai falar assim, não, gente, veja, vocês estão entendendo errado. Né? É porque na verdade é um símbolo. Não vou dar carne, vocês estão malucos. Né? Eu vou dar um símbolo da minha carne, não é minha carne. Pode ficar tranquilo, não sou doido. Tá? Vamos ver então o que Jesus diz. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse, veja só, como é que Jesus está dando um sentido literal? Ele não está, sabe? Ele está falando, gente, o meu amor vai se manifestar na cruz e eu vou deixar para vocês o meu sacrifício incruento, vou deixar para a igreja, para que a igreja mantenha atualizado aquele mesmo sacrifício que eu fiz na cruz, para que vocês recebam os méritos infinitos que eu vou conseguir para vocês, o meu amor, por todos os tempos. Só que o pecado de vocês faz com que vocês não enxerguem. Isso é duro, né? É duro. O homem não entende o amor de Deus, né? A loucura que Deus pode fazer, né? O Deus se rebaixar a aparência de pão, isso é uma loucura, gente. Deus se rebaixar e ser homem já é uma loucura. Ele chegar a esse ponto por causa do homem. Deus se rebaixar, virar homem, sofrer na cruz é uma loucura maior ainda. Agora, Deus se rebaixar, morrer na cruz e depois ainda deixar isso para homens, que é a igreja, os padres, né? São homens, deixou para homens o penhor da glória futura, o seu sacrifício, faça em memória de mim, deixou. Deus é louco de amor, né? Isso é uma loucura, tá certo? Então vejam, muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então vejam, isso aqui foi um momento decisivo para muitos discípulos. Né? Então vejam, senhores, Jesus não teve estrépito de palavras, ele não quis ser simbólico. E eu acho que seria até muita falta de caridade de Jesus, sendo bem sincero, pelo que eu conheço de Jesus, que ele, querendo dizer que ele daria a carne de comer de maneira simbólica, ele não esclarecesse isso e pior, deixasse que esses discípulos se afastassem dele, porque os discípulos entenderam bem literalmente que tem que comer a carne. E Jesus foi lá e não só não negou, como disse: se você não comer minha carne, não beber meu sangue, não ressuscitará, não terá vida em si, porque a minha carne é verdadeira bebida, meu sangue é verdadeira bebida, escutai-me. Tá entendendo? Ele foi muito claro. E os discípulos aqui saíram, falando: nossa senhora, esse cara é doido e tal, não quero ficar com esse cara mais não, né? Daqui a pouco vou ser preso aqui, esse cara é muito doido. Né? E Jesus não esclareceu. Ele falou: não, calma cara, não fez. Então, gente, Jesus ele não teve estrépito, ele não teve pudor para prever a Eucaristia. O pão que eu darei é a minha carne. Qual que é o pão que ele vai dar? A última ceia. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Ele deu, aqui é o pão, gente. Faça isso, isso é meu corpo.
para que vocês comam da minha carne. Vocês não vão comer da minha carne literalmente, né? Realmente Jesus não era canibal. Nisso os judeus estavam certos, né? Só que eles não entenderam a promessa. Então, gente, gastei muito tempo para estudar junto com vocês a realidade da missa, do sacrifício da missa, né? A gente entendeu então que é necessário haver um sacrifício para que nós voltemos à comunhão com Deus, nós nos livremos do nosso egoísmo e nos doemos a Ele. Nós vimos o que foi o sacrifício de Cristo, de maneira bem resumida, o que Cristo operou na cruz e por que esse sacrifício é único e é perfeito e é infinito. E nós vimos por fim que o que é a missa, né? Que é a atualização disso. Permita-me, gente, eu me esqueci de ler uma parte muito importante desse livrinho aqui, que infelizmente não posso deixar de ler, tá? Mas eu prometo que é rápido, que aí a gente vai finalizar com o nosso corolário, tá? Que é, o título dessa parte aqui é o seguinte: o sacrifício da cruz é único, correto? Lei São Paulo. Foi um só o sacrifício, para sempre, salvou todos os homens. Isso é a doutrina da igreja, o sacrifício é único, não tem mais sacrifício, né? Então veja só, o sacrifício da cruz é único, por que renová-lo? O sacrifício do Calvário é único e basta para render a Deus toda a honra e glória e para obter para os homens a graça. Todavia, esse sacrifício, fonte única de todo o bem superior, Deus o quis tornar presente em todas as gerações de homens que se sucederão ao longo de todos os séculos até o fim do mundo, como já havia profetizado o profeta Malaquias. Aí que eu li para vocês já. Eis que em todo lugar se oferece a Deus uma oblação pura. É certíssimo que Cristo operou a redenção do mundo em um ato único e que Ele morreu uma só vez. Isso é importante. Na missa a gente não mata Cristo de novo, é incruento. Por sua morte, logrou Cristo a salvação para todos os homens. Esta é a doutrina da igreja. Cristo morreu, portanto, para todos. No entanto, isso não quer dizer que todos os homens sejam salvos. Ao contrário, Cristo nos diz que muitos irão ao fogo eterno. A paixão de Cristo é causa universal de salvação. Ou seja, uma causa universal. Causa para todos, né? Universal é um para muitos. Um e muitos. Uni é um. Versus, para. Universos. Uni para muitos. Né? A paixão de Cristo é causa universal de salvação. E uma causa universal deve ser aplicada aos casos individuais. Ora, os méritos da paixão de Cristo nos são aplicados precisamente pela renovação do sacrifício da cruz, que é continuado no santo sacrifício da missa. Eis um exemplo. Ainda que uma fonte seja suficientemente abundante para satisfazer as necessidades de toda uma cidade, ainda será preciso captar essa fonte e transportar a água até a porta de cada habitante. Senão, apesar da fonte, pode-se vir a morrer de sede. Assim, por sua paixão, Cristo abriu a fonte de todo o bem espiritual. Todavia, isso não basta para que efetivamente participemos dessa fonte, pois é preciso que a aplicação de seus frutos se faça para cada um de nós. Essa é a obra do sacrifício da missa. O sacrifício da missa, portanto, o sacrifício da cruz sacramentalmente trazido para os nossos altares, é necessário para que os frutos da paixão cheguem até nós. Tá? Então, gente, vamos lá. Nós vimos que é sacrifício, vimos o sacrifício de Cristo, vimos o sacrifício da missa. Tá? Mas como colher um fruto contínuo desse sacrifício? E aqui eu vou encerrar. Tá? Fazendo o que está descrito em São João capítulo 2, que eu não vou ler porque eu já li muito. Né? Mas São João capítulo 2 é o relato do primeiro milagre público de Jesus, que é aquele milagre das bodas de Caná. Faltou vinho, os discípulos, lá, Maria percebeu que faltou vinho, né? E aí Maria fala perdão, não era discípulos, né? Era o pessoal do casamento, e a Maria fala para eles: faça tudo o que ele vos disser, caso Cristo. E Cristo chega pro pessoal lá: ó, gente, o negócio é o seguinte, enche lá uns barris de água, né? Enche lá, barris de água. Eles vão lá, encheram. Quando eles terminaram de encher, Jesus disse: e agora leva lá para o mestre Sala, né? Que é o cara da festa, que cuida da festa lá. Não leva lá para ele tomar. Os discípulos confiaram e levaram. Perdão, não é discípulo, gente. O pessoal do casamento. É o certo. Confiaram e levaram.
E aí o mestre Sala foi lá, tomou, disse, nossa, o noivo guardou o melhor vinho, né, até o final da festa, que beleza, né, etc. Senhores, nós temos que nos sacrificar. Só que a gente já viu que não basta nós oferecermos esse sacrifício por nós mesmos, porque isso não deu certo. O Antigo Testamento está aí para nos mostrar isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que oferecer a água da nossa vida, né? O pouco que a gente tem, a nossa pequenez, e entregar para Jesus, confiar em Jesus, pelas mãos de Maria, né? Exatamente como aconteceu aqui. Porque Ele vai transformar essa água em vinho, e o melhor vinho, que é o seu próprio sangue. Ele vai transformar. E aí, gente, oferecendo-nos a Jesus, nós então participaremos desse sacrifício único que Ele fez na cruz, que é renovado na missa. Então, na missa, como é que a gente faz? Primeira coisa, no ofertório, é a hora da gente nos oferecer. Primeiramente, a gente tem que oferecer nossos dons humanos. Primeiramente, a gente oferece a nossa cruz diária, né? Nossa cruz na nossa família, nossas dificuldades, né? A gente oferece nossos trabalhos, uma obra de caridade que a gente fez, que não é nada, a gente oferece esse momento. Eu ofereço essa palestra que eu estou usando das minhas melhores forças para tentar dar algo para vocês que possa fazer algum sentido. A gente oferece tudo isso, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos que isso não basta para romper com aquele pecado original, com aquela desordem. E por isso que a gente tem que oferecer e dar para Jesus, para que Ele transforme em vinho, para que Ele faça aquilo ali ser vinho, né? E como é que a gente faz isso, gente? Olha, é claro que tem a eficácia do sacramento, e a gente tem que comungar com frequência muito bem, né? E nós temos que ter uma adoração eucarística muito grande, a fim de que isso aconteça. Mas do nosso ponto de vista, da nossa abertura para a vinda da graça do sacramento, o que a gente tem que fazer? Ora, gente, a gente se oferece no ofertório, a gente oferece nossos sentidos, nossa inteligência, nossa vontade, nossos olhos, nossos ouvidos, tudo. A gente oferece tudo. Fala, Jesus, ofereça o meu olho para que eu só veja as vossas obras e não enxergue, né, o pecado e não peque com meus olhos. Né? Ofereça os meus ouvidos, né, a fim de que eu não dê atenção aos ímpios ou à voz da minha impiedade, né? Vos ofereço a minha boca para que ela seja sempre casta. Vos ofereço, sabe, tudo a Deus. Vos ofereço a minha vontade para que ela só queira algo que é do vosso agrado. Vos ofereço a minha inteligência para que ela conheça bem a sua vontade, os seus desígnios e a sua lei. Você oferece tudo, os seus dons, o seu ser, o que você tem. Entende, gente? Só que ao mesmo tempo que você oferece isso, você tem que renunciar a muita coisa. Você oferece isso que Deus te deu, que é bom. Isso tudo é bom. Os sentidos são bons. Vontade e inteligência são bons. São coisas boas, são boas, né? Mas também tem muita desgraça dentro de você, tá? Por causa do pecado, né? E aí, o que você tem que renunciar, gente? São Paulo vai dizer aqui, carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele diz o seguinte: ora eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito e o Espírito contrárias à carne. Espírito aqui, gente, não é alma não, tá? Não é assim, não. Espírito aqui é aquela nossa parte superior da alma que ama a Deus e que serve a Deus, não é tão somente alma, tá? Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Mas se vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha aqui, gente, tudo que vocês precisam renunciar, para que vocês realmente façam o sacrifício. Lembra que vocês têm que renunciar o que é caro para vocês? Então veja, vocês gostam, né, de fazer sexo regrado? Tem que renunciar. Vocês gostam de masturbação? Tem que renunciar. Vocês gostam de xingar os outros, ficar fazendo fofoquinha? Tem que renunciar. Vocês gostam de fornicação? Tem que renunciar. E é isso, vamos ver o que você tem que renunciar, tá? É o sacrifício da vida. As obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem,
idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio. Então, gente, vocês ofereceram a sua vida no ofertório. E na consagração, agora, e na consagração, está se operando um sacrifício, certo? Cristo está se oferecendo, como a gente viu. É a renovação do sacrifício. E vocês têm que se oferecer. Na hora dessa consagração, que ali vai ocorrer o efetivo sacrifício. Um detalhe, por que a Eucaristia é sacrifício? Também você consegue ver pela própria realidade física. Você tem pão, você tem vinho, corpo e sangue. Não era assim que ocorria o sacrifício no Antigo Testamento? Você separava o sangue do corpo do cordeiro, correto? Corpo e sangue, sacrifício. E a própria palavra, isto é o meu corpo que será entregue. O corpo do cordeiro era entregue a Deus. Será entregue por vós. Isso é meu sangue que é derramado por vós. Isso aqui é sacrifício, tá, gente? Fecha parênteses. Então você, nesse sacrifício, você vai lá e se sacrifica a Deus, renuncia a essas paixões ordenadas. Primeiro ponto, para você morrer junto com Cristo, morrer ao homem velho, né? Você fala, renuncio a Satanás, renuncio a minha idolatria, a minha luxúria, a minha inveja. Aí que você não queira renunciar, fale que você quer renunciar, eu quero renunciar a tudo isso, me ajude, né? E também renunciar a eventuais prazeres que sejam lícitos, mas que você acha que você pode renunciar por amor a Deus, né? E depois, gente, todo aquele que morre para o pecado tem a vida nova. Essa é a promessa de Cristo, né? Quem se rebaixar será levado, né? Aquele que morrer por causa de mim ressuscitará. Então você morreu, agora você vai ressuscitar, vai comungar, ressurreição. É o penhor da glória futura, é as núpcias do Cordeiro dos últimos tempos, é o casamento de Deus com a humanidade, que você já tem na missa, antecipado, tá? Céu na terra, como diz o São João Crisóstomo, né? E aí, Guilherme, agora para finalizar mesmo, só vou ler a frase e terminar, tá? São João da Cruz: renuncie a seus desejos e encontrarás o que o seu coração deseja. Renuncie a seus desejos e encontrarás o que o seu coração deseja. O seu coração deseja a Deus. Isso aí, gente. Vamos rezar a Ave Maria?